continuidade na pregação do Evangelho, agora lendo em Números, capítulo 21, começando no versículo 4. Números, capítulo 21, do Velho Testamento, versículo 4. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Agora podemos ler em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo está falando para um príncipe de Israel, o ensinador do povo de Israel, Nicodemos. E ele diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, o último versículo, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, eram esses os versículos que eu gostaria de ler para a nossa meditação. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida esta noite. Mais porções da palavra de Deus que estão sendo dirigidas a você, para que você tenha a oportunidade de compreender a sua grande necessidade de salvação e também a grande provisão que Deus já fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo para todos os homens. Meu amigo, é um privilégio para todos nós podermos abrir a santa palavra de Deus e ler porções como estas que acabamos de ler. Pois Deus tem nos amado com um amor eterno, algo que nós não podemos compreender, porque todos nós
Como nós já ouvimos, somos ímpios, pecadores, merecedores da condenação eterna. No entanto, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os homens têm sido realmente beneficiados com a provisão de Deus disponível para todos, para que todos possam aproveitar da grande salvação, da grande bênção que Deus providenciou através da pessoa do seu Filho. Você hoje tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque a obra já foi consumada, porque aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, mesmo quando Adão pecou, Deus prometeu o seu Filho, que viria a este mundo para resgatar, para libertar, para dar oportunidade de perdão e salvação a homens pecadores, indignos, culpados, que estavam presos sob o pecado. Meu amigo, hoje você tem esse grande privilégio de ouvir algo que não é oriundo da construção humana, algo que seja elaborado por um homem ou uma mulher, algo que um grande homem do passado resolveu escrever e assim doutrinar homens e mulheres em todos os tempos. Não. Esta mensagem realmente vem de Deus, do coração de Deus, diretamente para todos nós. Pois Deus tem deixado na sua palavra, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é eterna. Ela é inspirada pelo fôlego de Deus. Por isso que você não acha nela defeito algum. Por isso que você não pode apontar nenhum erro, nada. Esta palavra é palavra divina, é palavra eterna, é palavra que jamais será mudada. Tal como Deus é imutável, a sua palavra é imutável. E Deus tem enviado até nós, meu amigo, uma mensagem gloriosa, uma mensagem que realmente é para encher os nossos corações, porque Deus oferece para nós perdão, salvação, sem nos pedir nada, sem exigir nada de nós. Oferece-nos uma bênção eterna, aliás, lugar no céu junto com Deus, sem nos cobrar nada, sem exigir nada de nós, bastando que nós atentemos para a sua palavra, para esta palavra que vale para os nossos dias, valeu para os profetas e o povo de Deus no passado, e valerá eternamente, porque o que ela assegura, porque o que ela afirma, não é temporário, não é somente para esta vida aqui, mas é para a eternidade. Ah, sim, ela fala de coisas terrestres? Sim, nós acabamos de ler de um povo que estava andando num deserto, um povo que estava andando errante, um povo que estava em pecados. Meu amigo, mas ela mostra a realidade deste povo. O povo de Israel lá no deserto. Ela não encobre nada. Ela é algo, meu amigo, que mostra a realidade da situação do homem. E assim como ela faz com aqueles homens e mulheres israelitas andando naquele deserto,
ela também faz conosco, mostrando-nos a nossa realidade, mostrando-nos o que somos aos olhos de Deus. Todos nós, meu amigo, podemos ler na palavra de Deus a respeito que ela fala a respeito de nós, da nossa situação, aos olhos de Deus. Porque, meu amigo, esta palavra sendo inspirada por Deus, sim, ela mostra do ponto de vista de Deus o que nós somos. Nós podemos achar uma pessoa boa, nós podemos realmente elogiar homens e mulheres aqui, nós podemos ver coisas realmente muito proveitosas, boas obras em tantas pessoas, podemos ver tantas coisas positivas. Meu amigo, do ponto de vista de Deus, nós estaremos sendo comparados com a santidade de Deus. Então, imagina, meu amigo, nós sendo comparados com a santidade de Deus, nós na feiura do nosso pecado, nós na maneira que nós vivemos em desobediência, demonstrando tantas falhas, tantos erros, que nós mesmos reconhecendo nas nossas vidas, somos obrigados a declarar, somos falhos, somos pecadores, desobedecemos a palavra de Deus. E considerar que para chegar na presença de Deus, nós não podemos ter nenhum pecado. Você diz, não, mas isto é forte demais. Sim, meu amigo, para chegarmos na santíssima presença de Deus, nós não podemos apresentar uma sequer falha, uma sequer mancha nas nossas vidas. Temos que ser perfeitos, temos que ser exatamente justos. Prezado amigo, você pode dizer nesse momento, mas que mensagem é esta? Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós temos pecados. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Sim, prezado amigo, Deus sabe. Foi exatamente por isso. Foi exatamente por Deus saber da nossa situação. Foi exatamente porque Deus sabe das nossas fraquezas, dos nossos pecados, que Deus providenciou um substituto para nós na condenação. Foi Deus quem providenciou um meio pelo qual nós pudéssemos nos livrar da condenação dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, da nossa desobediência a Deus e a sua palavra. Foi Deus que providenciou. Você diz, mas como então eu posso me apresentar perante Deus sem pecado? Como eu posso me apresentar perante Deus santo? Como eu posso me apresentar perante Deus justo? Eis a grande maravilha, meu amigo, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, realmente da grande sabedoria de Deus. Porque Deus, meu amigo, na sua infinita misericórdia, no seu amor infinito, ele providenciou um meio, sim, pelo qual nós podemos nos apresentar a Deus sem pecado, justificados, perdoados, santos aos seus santos olhos, podendo realmente estar na sua santíssima presença. Como você diz? Como é que uma pessoa cheia de erros, cheia de desobediência, cheia de coisas que Deus reprova, como pode uma pessoa ter condições de estar na presença de Deus, se é assim como tu dizes, que na presença de Deus não pode estar presente o pecado, a desobediência? Meu amigo, na infinita sabedoria de Deus, antes da fundação do mundo,
Deus já planejou um meio pelo qual pudesse salvar um pecador, pudesse justificar um pecador, pudesse dar condições de um pecador estar na sua santíssima presença. Você diz que coisa boa, Deus fez o mundo, Deus fez todas as coisas, então ele fez também esta justificação, ele fez também este perdão. Sim, meu amigo, ele fez. Mas não foi simplesmente falando, não foi simplesmente ordenando. Não, meu amigo, foi pagando. Como assim você diz? Como Deus poderia pagar? Sim. Nós não tínhamos recursos para pagar a nossa grande conta. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa culpa, pagar a grande conta de pecados que nós temos perante Deus. Meu amigo, Deus providenciou o meio, e esse meio qual foi? Foi através do seu próprio Filho. Por isso que ele enviou o seu Filho ao mundo. Nós lemos hoje, Deus enviou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Sim, nós, na nossa condição, nós somos e éramos merecedores da condenação de Deus mesmo, do Filho de Deus, que é Deus. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Mas como pode ser isto? Ah, nós temos um grande exemplo lá no Velho Testamento, o qual nós acabamos de ler. Um povo pecador, um povo merecedor da condenação de Deus, um povo que estava murmurando contra Deus, um povo que estava realmente acusando a Deus. Deus sendo bondoso e misericordioso para com eles, assim como Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Eles, mal agradecidos, estavam murmurando contra Deus. Deus, para fazê-los sentir o seu erro, o seu mau caminho, o seu pecado, Deus enviou serpentes para que mordessem o povo. E nós lemos, morreu muito o povo de Israel. E o povo se chegou a Moisés, pediu que Moisés orasse a Deus para que tirasse aquelas serpentes. É quando Deus dá uma orientação para que Moisés fizesse uma serpente de metal, algo representativo daquilo que estava fazendo com que o povo morresse. Uma serpente de metal, e fosse colocado lá em cima de um poste, numa haste, como diz na palavra de Deus. E Deus garantiu através da sua palavra. Será que viverá todo o mordido que olhar para ela? Será que viverá todo o mordido que olhar para ela, para aquela serpente de metal que Moisés, em obediência à palavra de Deus, fez? O que nos faz pensar isto, meu amigo? Faz pensar em alguém que foi levantado numa cruz. Faz pensar em alguém que levou os nossos pecados sobre o seu corpo. Faz pensar em alguém que morreu, porque ele mesmo se entregou à morte, quando, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ele entregou o Espírito, exclamando, está consumado. Consumado o quê? Aquela obra que Deus havia planejado desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo.
aquela obra que poderia salvar o pecador, que poderia dar perdão ao pecador, que poderia justificar o pecador. Sim, meu amigo, Deus estava cobrando, Deus estava julgando, Deus estava realmente castigando o seu próprio filho, porque ele levou sobre o seu corpo os meus e os teus pecados. Lá sobre a cruz, nós já ouvimos hoje, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aquela serpente foi levantada, o Senhor Jesus foi levantado. No madeiro? Sim, foi levantado no madeiro. E era para que todo o mordido que olhasse para a serpente de metal tinha garantia da palavra de Deus. Ficará vivo, viverá aquele que olhar para aquela serpente. Meu amigo, nós temos uma ilustração tão linda daquilo que ocorre com uma pessoa que olha para o Senhor Jesus Cristo, compreendendo, eu estou moribundo em meu pecado, eu estou realmente à morte, tal como aqueles israelitas. Mas eis que tem uma palavra, a palavra de Deus, que diz: olhai para mim e sereis salvos. Então a pessoa compreende, eu tenho que olhar para Cristo, que foi levantado sobre a cruz. Aquele povo olhava para uma serpente que foi levantada num poste, numa haste. A palavra de Deus diz para nós: olha, para você viver, para você ter vida, para poder comparecer perante Deus, para poder estar na santíssima presença de Deus, você precisa olhar para Cristo, para aquele que foi levantado sobre a cruz, obedecendo a palavra de Deus. Porque nós lemos hoje, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Senhor Jesus Cristo foi levantado sobre a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Garantia da palavra de Deus, Deus mesmo garantindo, não vai se perder, não morre, ou seja, não morre eternamente nos seus pecados, na condenação que merece, mas um substituto morreu no seu lugar, um substituto pagou a sua conta, um substituto tem condições de lhe justificar, dar justificação ao perdido pecador. E você, meu amigo, nesse momento pode sim olhar para Cristo, aquele que foi levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus diz: quem crê nele não é condenado, não há de morrer eternamente. Mas quem não crê, meu amigo, a mesma palavra nós lemos hoje, já está condenado. Aquele israelita que não quisesse olhar para a serpente de metal, já estava condenado à morte, envenenado pelo veneno da serpente. E todos nós estamos realmente envenenados pelo pecado, sujeitos à morte que o pecado traz consigo. O salário do pecado é a morte. Meu amigo, hoje a palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Tão certo quanto uma pessoa que olha para o Senhor Jesus Cristo, crendo nele, recebendo a ele como seu Salvador, tem vida eterna, pode sim entrar na santíssima presença de Deus, puro, santo, justo,
realmente sem pecado. Por quê? Porque ele levou os meus pecados sobre a cruz. Ele levou em seu corpo os meus pecados e pagou até o último centavo a minha dívida. Então, quando for me apresentar perante Deus, não terei pecado, porque ele já pagou a minha conta. Aquele que crê no Filho, a palavra de Deus garante, tem a vida eterna. Mas nós lemos também na continuação do último versículo, aquele que não crê no Filho não verá a vida, ou seja, estará morto eternamente. Não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como assim permanece? A ira de Deus, meu amigo, já está sobre a sua cabeça. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se ainda você não o recebeu como seu Salvador, a ira de Deus já está sobre você. A ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, já está. Mas ela pode ser tirada daí, no momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, eu sou esse pecador condenado à morte, tal como o israelita lá no deserto. Eu sou esse pecador que mereço a condenação, tal como o israelita merecia a morte. Eu mereço a morte eterna. Mas o israelita teve a grande oportunidade de viver, de ter garantia de vida, quando obedecia a palavra de Deus, olhando para aquela serpente de metal. A palavra de Deus me garante: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olhando para Jesus, olhando para o Salvador, reconhecendo a Ele como seu Salvador, ou recebendo como Salvador, tem a garantia de vida eterna, tem a garantia de salvação. Meu amigo, aproveita hoje. Não deixa passar essa oportunidade, mas aproveita. Recebe o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Aproveita agora esta oportunidade e assim terás a garantia dada por Deus, de vida eterna, ou seja, seus pecados todos, de início ao fim, perdoados. De início ao fim da sua vida, eliminados para sempre. Por quê? Porque tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus com isto satisfeito. Deus ficou satisfeito com a obra do seu Filho sobre a cruz, e ele nos dá a salvação como um presente. Nós não merecemos, mas ele nos dá. Por isso, revestidos desta justificação que ele nos dá, nós sim poderemos nos apresentar perante Deus sem pecado, sem sermos condenados, porque ele, o Filho de Deus, já levou a nossa condenação. Que você aproveite hoje e seja uma pessoa prudente, obediente à palavra de Deus, tal como aquele povo foi naquele dia, olhando para a serpente de metal. Você olhe para Cristo. E a palavra de Deus diz: não será condenado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos orar. Nosso eterno Pai, no nome bendito do nosso Senhor Jesus, nós te damos graças pelos momentos que passamos envolvidos com a tua palavra, anunciando o evangelho da tua graça, querendo realmente apresentar o teu Filho como Salvador. Nós pedimos a tua bênção sobre a tua palavra. Cada pessoa que ouviu seja prudente para reconhecer em Cristo o seu Salvador pessoal, olhar para ele e recebê-lo como seu Salvador. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a continuidade destas reuniões online, que tu abençoe para que ainda dê muito fruto para a tua glória. E assim nos entregamos nas tuas mãos, te dando graças e louvores, no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, agradecemos a sua presença na sala virtual, a sua atenção, e convidamos para estar conosco novamente, sexta-feira que vem, se Deus permitir, para mais uma pregação do Evangelho. Que você aproveite destas reuniões, não somente sendo ouvinte, mas sendo ouvinte obediente, recebendo o Evangelho em seu coração, recebendo a Cristo como Salvador. Então, uma boa noite e muito obrigado.